Guerra da Rússia e da Ucrânia já tem data para começar. No vídeo de hoje vamos falar tudo sobre esse evento que vai impactar o mundo e deve acontecer nas próximas horas. Vamos resumir em 6 tópicos de como será a invasão, como vão se dar as batalhas e sobre o encerramento e o pós-guerra. Tudo isso num vídeo simples, resumido, dividido em tópicos para você. Eu sou Márcio Polonês, esse é o canal Márcio Polonês, trazendo sempre informações da Polônia. Além, é claro, aulas, dicas e tudo sobre como é a vida no nosso amado país, Polônia. Então, segundo as nossas fontes, Putin já tem data para começar. As fontes que são diplomáticas e políticas, elas têm uma previsão de que Putin estaria planejando uma invasão à Ucrânia já a partir do dia 16 de fevereiro agora de 2022. Putin pretende, junto com seu exército de milhares de pessoas, tomar a Ucrânia em todos os pontos. Talvez você não saiba ainda e por isso nós vamos fazer um resumo em vários tópicos de como isso vai acontecer e por que está acontecendo. Primeiro ponto, por que a Rússia quer invadir a Ucrânia? A Rússia quer invadir a Ucrânia e pretende invadir uma Ucrânia e você vai entender que no decorrer do vídeo eu vou falar invasão, né? Porque no nosso ver não haverá uma guerra e sim uma invasão, já que se fala de um lado de um exército gigantesco e do outro lado civis, crianças e idosos defendendo a Ucrânia. Então, a Ucrânia é uma das maiores produtoras também de aço do mundo, uma das maiores produtoras de grãos do mundo, inclusive trigo, e a Rússia pretende expandir seu território e se tornar uma potência mundial. Tudo começa porque hoje a Rússia é a maior exportadora de gás do mundo para a Europa. E esse gás, para chegar na Europa, passa pela Ucrânia. Então, por ano, a Ucrânia recebe em torno de 2 bilhões de dólares só de impostos, ou seja, o pedágio que a Rússia paga para Kiev, para a Ucrânia, em troca dos canais de gás passarem pela Ucrânia. Então, se a Rússia tomar a Ucrânia, não terá que pagar pedágio. Como falamos, a Ucrânia ser um dos maiores produtores de aço, né? 43 milhões de toneladas por ano. A maior siderúrgica da Europa está na Ucrânia. A Ucrânia também está entre os maiores exportadores mundiais de grãos. Então, tudo isso faz com que a Rússia entenda que para ser uma potência mundial é importante expandir território. E por que a Ucrânia? Porque a Ucrânia, primeiro, ela já fazia parte dessa parte da Rússia. Segundo, ela está localizada a cerca de 800 quilômetros, Kiev, por exemplo, de Moscou. Então, a Ucrânia não faz parte da OTAN. E a Ucrânia vem pleiteando a entrada na OTAN e na União Europeia. O que acontece? O que é a OTAN, primeiro? A OTAN é um tratado do Atlântico Norte. E um país que faz parte da OTAN, quando ele passa a fazer parte da OTAN, todos os países, se você atacar um país, você vai estar atacando todos os países. Por isso, se a Ucrânia passar a fazer parte da OTAN, qualquer ato que a Rússia faça contra a Ucrânia faria entre todos os países e teríamos uma guerra mundial, que não é o caso. Ou seja, se a Rússia não tomar a Ucrânia agora, dificilmente poderá tomar depois, caso entre na OTAN e com seus planos da potência mundial. Vamos direto ao segundo ponto, para que fique claro agora, que você entenda um pouco melhor como vai se dar essa invasão. Primeiro, a Rússia tem um plano de tomar todos os pontos da Ucrânia, que vai se dar muito rápido. São milhares de soldados, são mais de 100 mil homens já prontos para a invasão, fora o suporte maior que está acontecendo. Aí você vai dizer assim, mas os Estados Unidos não enviaram soldados para a Ucrânia? Pelo contrário, os Estados Unidos acabaram de retirar todos os seus soldados da Ucrânia e pedindo para os civis deixarem a Ucrânia. Por quê? Os Estados Unidos estão enviando sim soldados para a Polônia, para a Romênia, ou seja, para proteger as divisas onde está os países do tratado da OTAN, NATO ou OTAN, os países do Atlântico Norte. Ou seja, os soldados que foram enviados, que você viu chegando nos aviões na Polônia, na Romênia, eles vão ficar na Polônia, na Romênia, em toda a divisa com a Ucrânia, protegendo para que a Rússia não invada os países da OTAN. A Rússia
faz sim uma campanha para que não haja invasão, até porque a Rússia vencendo isso deve se tornar uma potência mundial e deixando os Estados Unidos aos poucos para trás. A Rússia sim está aliada com os países da OTAN, está trabalhando, os Estados Unidos está aliado com os países da OTAN, está trabalhando para essa defesa, mas não dentro da Ucrânia. Ou seja, quem vai defender a Ucrânia? O exército ucraniano, que é muito fraco e simples, eles têm recebido algumas armas, mas são armas. A população, jovens, adultos, idosos e crianças. Esse é o pessoal que vai defender, conforme está no nosso vídeo que vai passando nesse momento. Você vai ver que quem vai defender a Ucrânia. Ou seja, quanto tempo vai durar essa guerra ou esta invasão? Muito pouco tempo. O que vai acontecer? Algumas pessoas vão morrer e vai ser tomada a Ucrânia e ponto. Terceiro ponto. A invasão já está definida, ela deve ocorrer a partir do dia 16 de fevereiro, ou no dia 16 ou a partir dali, aonde o exército pretende tomar muito rapidamente, ou seja, tomar a Ucrânia, não alterando grandes mudanças no país de imediato, e sim na sua estrutura política, ou seja, criar ali uma situação provisória, onde vão dar voz às pessoas que, enfim, vão defender a Rússia e ponto, fechar o país. Quarto ponto, como é que ficará a Ucrânia? Bom, então, a partir do momento que a Ucrânia for tomada, algumas pessoas vão morrer, outras pessoas vão fugir do país, vão ser exiladas, enfim, e a Rússia pretende implementar ali o seu governo. Porque antes, até 2012, 13, a Rússia tinha muita influência na Ucrânia. Quando a Ucrânia passou a tomar decisões junto com outros países da OTAN e não mais com a Rússia, aí a situação da Rússia ficou mais preocupante para poder tomar essas terras para evitar esse tipo de situação. Assim como hoje existe a Bielorrússia, né? Onde tem um governo, onde tem o presidente, que o mundo inteiro até ri muito dele, mas ele faz a política do Putin. Então, a Ucrânia deve continuar sendo como um país, como a Ucrânia, eles devem de criar um governo provisório russo dentro da Ucrânia, e as pessoas que estiverem lá vão continuar vivendo como falando ucraniano, enfim, mas com ordens russas, né? O quinto ponto, sanções, vão haver sanções, o mundo ameaça então, Estados Unidos liderando junto com França, Alemanha, enfim, o mundo ameaça com sanções. O que são sanções? Vão cortar serviços, importações, exportações, enfim. Mas a pergunta é, até quando a Europa vai sobreviver sem o gás da Rússia? Ponto número 1. Pouco tempo, talvez, né? O inverno está chegando no final, mas temos outro inverno, tem pela frente. Tem essa situação. Até quando, se tiver sanções, cortam o gás, acabou a situação. Um problema muito grande para a Europa. 2. A reserva é muito grande, já que Putin conseguiu fazer com a venda de gás. São milhões e milhões de dólares já guardados para isso, caso haja uma invasão, ou seja, Putin já está resguardado. Terceiro passo, Putin já está se aliando à China para que possa fazer vendas comerciais para a China, caso não possa fazer da Europa. Então, temos um outro ponto onde já está encaminhado, tá certo? E, por fim, nós vamos falar, então, do que muitas pessoas têm falado na internet, em seus vídeos. O Putin quer invadir porque está perdendo a popularidade, Putin quer fazer barulho para conquistar isso, aquilo, enfim. Talvez não seja bem assim. Já estive na Rússia algumas vezes, nós temos relações. Lembrando que antes do Putin, a Rússia tinha sido, inclusive por muito tempo, até uma chacota do mundo, com o próprio Boris Yeltsin, alguém que bebia publicamente, dava risada, não era levado a sério. Os russos tinham vergonha desse tipo de presidente. Hoje o Putin é muito bem visto e talvez ainda assim, se fosse ter uma eleição popular, não sei se não levava. O Putin resgatou uma coisa muito forte na Rússia, aquela questão do patriotismo, de fazer crescer, de tornar a Rússia uma potência. É um homem muito rico. E os Estados Unidos lançaram uma nota essa semana dizendo que esta guerra é uma guerra muito complicada, porque estamos lidando com uma das maiores potências do mundo, não é só uma guerra contra o terrorismo, não é uma guerra só contra o terrorismo, porque, de fato, a Rússia é um dos maiores países de poder bélico do mundo e deve ser uma das grandes potências do mundo, ou seja, é muito complicado lidar nessa situação. Portanto, não é bem assim de que o Putin não está lá essas coisas. Pode não estar tão bem, pode não, mas não está nada mal.
ou seja, a intenção de Putin é realmente tornar a uma superpotência. E o sexto ponto, as pessoas me perguntam, bom, e onde a Polônia entra nisso? Aonde o Brasil entra nisso? A Polônia em si hoje tem 70% da mão de obra mais pesada, mão de obra de rua, que seria pedreiros, pessoas que trabalham com solda, mão de obra de construção de ruas, moradia, cabeleireiros, e todo o trabalho que é feito, que é mais braçal, ele vem muito forte da Ucrânia. Então, caso as divisas se fechem, quem está na Polônia talvez não poderá voltar, a gente não sabe como vai ficar ainda, mas a Polônia vai ser prejudicada no sentido de que a sua mão de obra hoje, a maior parte vem de fato da Ucrânia. Portanto, se outros países também, como o Brasil, por exemplo, não tem uma relação muito próxima nem da Ucrânia, nem da Rússia, nem dos Estados Unidos, a menos que aconteça algo agora numa visita que está sendo prevista, caso o mundo entender alguma sanção, que eu acredito que não vai acontecer nesse sentido, até porque deve estar acontecendo esse episódio nos próximos dias. Então o Brasil, de fato, talvez não seja muito impactado, talvez, se você pretende morar na Polônia, seja até uma oportunidade nos próximos meses, já que talvez até a mão de obra da Polônia se torne um pouco mais difícil de consegui-la, porque os ucranianos participam efetivamente muito forte na mão de obra de rua, porque os ucranianos participam muito forte na questão da mão de obra de construções na Polônia. Portanto, então, lembrando, primeiro tópico, tendência que haja essa invasão e não uma guerra, já que é desproporcional o poder que está em jogo da Rússia contra um exército frágil, fragilizado já. A gente sabe o que já aconteceu com a Crimeia em 2014. Tá certo? Esse vídeo é o vídeo onde está mais específico o passo a passo que deve ocorrer dessa invasão da Rússia à Ucrânia nos próximos dias. Fique conosco. Se você não conhece o nosso canal, se inscreva aqui no nosso canal. Temos o curso de polonês 2.0, o melhor curso de polonês do Brasil e do mundo. Se você quiser aprender polonês e, quem sabe, morar na Polônia, transformar a sua vida, faça o curso conosco. Rapidamente você vai estar falando aí polonês. Lembrando também tem a carta polaca, a oportunidade de você ter um documento polonês se você é descendente e morar na Polônia de maneira legal, poder trabalhar, exercer a sua vida. Eu sou o Márcio Polonês e espero que vocês tenham gostado do nosso vídeo e dos nossos esclarecimentos. Infelizmente, essa batalha é muito triste para o povo ucraniano. Lembrando que parte do povo ucraniano também não está satisfeita com a Ucrânia, já que é um país um pouco mais pobre que alguns países europeus e alguns ucranianos, inclusive, são pró-Rússia. Então, a população em si na Ucrânia aguarda esse desfecho e vamos ver o que acontecerá nos próximos dias.